O drama do George é: a morte vale a pena? A ponte, a morte é uma passagem. Acabar com a vida, com o suicídio, é legítimo? Essa é uma questão filosófica grave, que a filosofia sempre enfrentou. E aí há duas interpretações fundamentais para esse problema, há dois caminhos que a gente pode começar a refletir. Primeiro é afirmar o materialismo de que a morte termina por completo a vida corporal, a vida física, que é a única vida que nós temos. Isto é, nós não temos uma alma imortal. Então, o materialismo filosófico, o fisicalismo filosófico, considera, portanto, que o suicídio pode ser uma solução. Como eu expliquei ainda há pouco, se eu estou com dor e tomo um remédio para acabar a dor, por que não tomá-lo? Se a vida é dor e eu posso interrompê-la, interrompendo a dor e não vai acontecer nada depois, qual é o problema? Né? Agora, a grande tradição filosófica ocidental, a começar por Platão, e o cristianismo, que herdou dele as suas categorias fundamentais, reconhece que a morte não é, de jeito nenhum, um fim absoluto. Muito ao contrário. É, ao mesmo tempo, um termo de uma experiência que tem consequências futuras, escatológicas. E filosofar é aprender a morrer, disse Platão. E Michel de Montaigne repete isso. Por que filosofar é aprender a morrer? Porque diante da morte, a nossa vida está em perspectiva. Façam esse experimento. Santo Afonso Maria de Ligório tem a famosa preparação para a morte, que os redentoristas fazem toda semana. Como assim preparação para a morte? O que vocês fariam se fossem morrer hoje à noite? As experiências de morte próxima, Near Death Experience, que provavelmente o George teve, é uma retrospectiva da vida toda. É como se a nossa memória tivesse uma ativação que nos permitisse ver toda a nossa vida como num filme, para que nós reconhecêssemos quem somos. A interpretação religiosa disso é que diante do juízo, e o Ariano Suassuna, que é católico, fez esse jogo no Alta Compadecida, que tem um filme bom também, de que durante o juízo não será uma declaração de Jesus Cristo sobre o que nós fizemos. Será uma confissão do que nós fizemos a Jesus Cristo. Então, diante da morte, a gente vai reconhecer tudo que a gente fez, de bom e de ruim. A gente vai saber, a gente vai ter plena consciência de tudo que a gente fez, de bom e de ruim. E foi esse reconhecimento, esse mergulho na sua biografia que ele teve beneficiado pelo conhecimento angélico, que é um conhecimento fora do tempo. Então é um conhecimento de quem não se esquece nada, quem vê tudo como numa foto. O conhecimento, se você quiser interpretar, tem duas interpretações básicas para o que acontece com o anjo. O anjo é apenas uma metáfora de um diálogo da alma consigo mesma, de um pensamento do George. Então o anjo é apenas um símbolo psicológico. Quando eu estou pensando sobre o que eu fiz ontem, quando eu estou pensando sobre a minha vida toda. Ou o anjo é, de fato, uma infusão espiritual que expande o conhecimento do George sobre o que ele fez e que lhe dá uma capacidade especulativa tamanha, hipotética, do futuro do pretérito. Isto é, do que seria se eu não tivesse nascido. E aí, por que o que seria se eu não tivesse nascido? Porque a minha vocação é a diferença que eu faço no mundo. É a diferença que eu faço no mundo. E não tem ninguém que não faça diferença no mundo. Todos fazem muita diferença no mundo. Aliás, o mundo é feito exatamente pela existência moral de todas as pessoas que o compõem. É disso que o mundo é composto. E cada vida humana tem uma importância universal. Porque, aparentemente, tem vidas mais importantes do que outras. Mas, do ponto de vista radical e diante da morte, todas as vidas são iguais. Absolutamente iguais, porque cada vida só pode realizar aquilo que é a vocação dela. Por isso que eu não posso matar. Por isso que eu não posso sacrificar um embrião. Por isso que eu não posso sacrificar uma pessoa. Jamais. Porque ela tem uma vocação própria e eterna. Só ela pode fazer aquilo. Por isso que eu não posso trocar. Não, eu vou deixar esse filho aqui que está deficiente, eu vou ter outro, que é melhor. É o mesmo, como se fosse o mesmo. Aí eu, coitado, aquele ia sofrer, né? Então eu tenho um outro, que é como se fosse no lugar dele. Não, aquele é outro completamente diferente. Que nunca vai ser igual a este.
Isto é a dignidade da pessoa humana que o cristianismo trouxe. Essa é a boa nova evangélica do ponto de vista da ética social, cultural e civilizacional. Todas as pessoas são dignas, porque todas as pessoas têm um destino eterno e têm uma vocação. Agora, nem sempre nós sabemos qual é a nossa vocação. Aliás, é muito comum ter um estágio de alienação. Foi uma palavra bem filosófica. E aí não tem outro autor que não o grande Santo Agostinho de Hipona, que é o maior filósofo da antiguidade cristã. Porque Santo Agostinho escreve a sua autobiografia nas Confissões, e vejam que é uma biografia. O Santo Agostinho não apela para um anjo para lhe dar memória e lhe dar conhecimento. Apela para o próprio Deus diretamente. E aí Deus lhe dá conhecimento e inspiração no sentido espiritual. O Espírito lhe sopra e lhe ajuda a descrever a si mesmo perante Deus a sua vida. Erros e acertos. Para se tornar quem ele é. Por acaso, ele é uma das pessoas mais influentes da história humana. Né? A obra de Santo Agostinho é considerada, depois da Bíblia, a obra mais influente da cultura ocidental, que é a cultura predominante. Então, o anjo lhe dá a possibilidade de ver toda a sua vida. Então, quando o George, quando Deus e São José estão mostrando, na verdade, veja que Deus fala com São José, que fala com Clarence, que fala com George, que fala com Martini, que tem um filho. O que é isso? Isso é a comunhão dos santos. Isso é, vindo de Deus, é uma cadeia de interferências existenciais e cognitivas, de insights, de informações, de cognições, de intelecções. Por isso que o filme é todo simbólico. Um símbolo na filosofia é uma matriz de intelecções. Cada símbolo a gente consegue inteligir, pensar e raciocinar em várias coisas. Por isso que os símbolos permanecem. Né? Então, a ponte é o Getsemane do George, desde o bar. O George, naquele momento, a vida se torna absolutamente preta e branca. A vida perde o seu sentido total. E ele decide exauri-la. Né? Aí o suicídio é o sentido da vida. A vida pode perder o sentido? Não. A vida não pode perder o sentido. Sabe por quê? Porque a vida é o sentido. Por si só. A vida não se mede pelo seu fracasso ou pelas suas conquistas. A própria vida por si só já é a sua... E aí eu disse que as pessoas... Agostinho se considerava alienado. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que está fora de si. Não, aqui tem médicos queridos. Alienação mental. Eu tenho que ser interditado, eu tenho que ter um curador. Eu tenho que ter alguém para cuidar de mim. Eu não posso jogar dinheiro na rua, eu posso dormir, eu não voltar para casa. Porque eu não respondo por mim. Eu estou alienado mentalmente ou psicologicamente, estou interditado. Né? Eu não tenho respondo por mim. Alienação no sentido não médico, mas no sentido moral e espiritual, é não ser quem se é de fato. Como assim, professor? Por isso que vocês filósofos são meio malucos. Não ser quem se é de fato. É porque ser é uma categoria metafísica que comporta graus. Você pode ser menos do que você de fato é, se você não atualizar as potências que são as suas. E se você não realizar como você deveria as coisas que só você poderia realizar. Por isso que você tem que se transformar em quem você é, como dizia Píndaro, e o Nietzsche repetia isso. Torna-te quem és. Ou seja, você já é em potência. Você já é em potência tudo que você pode ser em ato. Agora, ser em ato exige uma vida vivida, uma vida consumada. E por isso Cristo fala, quem não der a sua vida, perdê-la-á. E o que é dar a vida? É viver, é ir para frente, é agir, é assumir a cruz e as responsabilidades. Isso significa também sacrificar-se, doar-se. Né? Ou seja, a vocação, aí os 5, é a vocação do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Já não vos chamamos escravos, vos chamamos amigos. Eu vou já falar da amizade e do amor depois. Então, a vocação de todo cristão, falando da pauta cristã do filme, é uma vocação de serviço.